Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Estamos aqui mais uma terça-feira e vamos trazer uma palavra. Hoje, uma palavra para você que é salvo, mas antes, uma palavra para você que porventura estiver assistindo e não tem certeza da sua salvação. Você não tem certeza da sua salvação, você ainda não é salvo. Você ainda não creu no Evangelho, não se entregou ao Senhor Jesus. O que eu tenho para dizer para você? A primeira coisa, creia no Evangelho. Eu digo para você que ainda não é salvo, ou seja, não tem certeza da sua salvação. Se você não tem certeza da sua salvação, é porque você não é salvo. Então, o que eu digo para você, por Deus, creia no Evangelho. Creia no Evangelho. Isaías capítulo 55, versículo 6, está escrito: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse convite veio através do profeta Isaías para o povo de Israel. Mas esse convite, ele é atual. Ele é estendido para todas as pessoas do mundo. Ele é estendido a você, meu irmão. Você, meu amigo, minha amiga, você que ainda não é salvo. Veja que este é um bom convite. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Sabe, eu vou falar daqui a pouco, vou mostrar dentro da Bíblia que esse convite não é só, ou não foi só para os antigos, para o povo de Israel ou para o povo do Antigo Testamento, mas é para o povo que está debaixo do Novo Testamento também. Eu vou comparar esse texto com um texto aqui do Novo Testamento. E fala a mesma coisa. Nós podemos ver esse convite feito em Atenas pelo apóstolo Paulo, que conhecia muito bem o livro do profeta Isaías. Agora, deixe-me chamar a sua atenção. Você notou que tem a palavra enquanto duas vezes aqui? Veja, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Enquanto. O que significa estas duas palavras enquanto? É que vai chegar um momento que o Senhor não vai ser achado mais. Vai chegar um momento que ele não vai estar perto mais. Hoje, neste momento que você está ouvindo este convite, o Senhor está perto. Ele se deixa achar. Mas virá o momento em que as pessoas não vão poder mais achar o Senhor e nem ele vai estar perto. Isto acontece, por exemplo, para aqueles que nos deixaram essa vida, morreram. Enquanto eles estavam vivos, eles podiam buscar o Senhor estava perto, mas depois que pereceram sem Deus, o Senhor já não está perto mais. Ele já não pode ser achado mais. Então, enquanto, observa essa palavra, quantos convites as pessoas recebem, e são convites da parte do mal. Convites para fazer coisas erradas, para irem para a prática do pecado. Convites terríveis que as pessoas recebem todo dia.
E as pessoas às vezes aceitam inconsequentemente, sem pensar na consequência. E depois, quando vem o resultado da aceitação daquele convite, a pessoa fica se dizendo: por que que eu aceitei aquele convite? Por que que eu aceitei? Se eu não tivesse aceitado, não teria acontecido essa tragédia, essa calamidade, essa tristeza na minha vida. Agora, quando as pessoas escutam um convite como este, muitas têm a tendência de endurecer o coração e não aceitar. Veja que convite maravilhoso. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E por isso que eu disse que a primeira coisa que eu digo para você que ainda não é salvo, creia no Evangelho. Porque quando você crê no Evangelho, você reconhece que é pecador e você passa a invocar o Senhor. Se você não crê, você nunca vai reconhecer que é pecador e nem vai invocar o Senhor. Veja, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 17, vamos ler aqui o discurso do apóstolo São Paulo, lá em Atenas. Parece até que o apóstolo Paulo, ele leu Isaías 55:6 para fazer esse discurso lá em Atenas. Veja o que ele diz aqui. É Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22. E estando Paulo no meio do Areópago, estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Para que, observe, buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disto deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, os outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Veja que Paulo está vamos ler essa palavra novamente aqui, né? Areópago. É isso aí, ó. Areópago. A palavra é difícil, né? Areópago. Paulo estava lá no Areópago e ele faz esse discurso. Eu creio que o apóstolo Paulo tinha em mente esse texto aqui de Isaías. Vamos voltar nele e vamos ler o que vem a seguir no versículo 7. Vamos voltar aqui em Isaías. Estou voltando aqui. Isaías 55.
Versículo 6. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E olha o que é que vem a seguir. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Olha aí. Veja que o convite completo é para buscar o Senhor, abandonar o pecado. Abandonar o pecado. Meu irmão, minha irmã, observe isso aqui, essa verdade. Meu amigo, minha amiga, você que não é salvo ainda. O pecado, a pessoa que não é salva, ela está vivendo em pecado. O pecado, ele cega, ele engana, ele escraviza, ele destrói e ele mata. Além de deixar um grande vazio no coração do ser humano. Você sabe disso. Toda pessoa que não é salva, ela não é feliz. Ela tem um vazio dentro dela, desde cedo, desde criança. Tem momentos de alegria, de euforia, tem dias bons, mas a pessoa não tem a felicidade verdadeira. A pessoa é triste, vazia por dentro, porque falta a salvação. Jesus Cristo, ele salva aqueles que creem. E a salvação começa com a fé, quando a pessoa crê. Ouve o evangelho e crê. Então há uma mudança. A pessoa reconhece que é pecador e a pessoa começa a invocar o Senhor. E olha, nós temos tido experiências de livramento. Nós temos, às vezes, um pressentimento. Não sei se aconteceu contigo já, meu irmão, minha irmã. A gente tem um pressentimento com alguém, a gente ora, pede a Deus para livrar do mal, principalmente com parentes, né? E depois a gente vê que Deus livrou o parente. O parente, às vezes, até passa perto de um perigo muito grande e depois vem nos contar, olha, Deus me livrou do mal hoje. E aquele parente nem sabe que nós, de repente, oramos por ele. Tivemos um pressentimento e oramos. Então, uma oração, uma simples oração, pode trazer um grande livramento. Se você orar também, fazer uma simples oração, dizer, Senhor, eu quero ser salvo, me salva. Eu reconheço que eu sou pecador, eu creio no Evangelho. Jesus te dará a salvação imediatamente. Prova disso, o ladrão que estava do lado de Jesus na cruz disse, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus o salvou naquele momento. Disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora, o que tenho a dizer para você, meu irmão, você que é salvo. Uma palavra de alegria para você. O que está escrito em 1 João 5,13. Você tem a vida eterna. O que eu tenho a dizer para você, você tem a vida eterna. 1 João 5,13 diz, estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Olha que maravilha. Você tem a vida eterna, saiba disso, você que é salvo. João sabia que os salvos sabiam que tinha vida eterna, mas ele disse assim mesmo, para alegrar o coração deles, né? Como que despertando a memória. Em João 10, 27 e 29, veja o que Jesus diz. João 10, 27 e 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Olha, diante de uma palavra como essa, eu só tenho a dizer para você que, pelo que Jesus está dizendo aqui, nós que somos salvos, nós não vamos perder a salvação. Nós somos salvos, nós temos a vida eterna. Olha, por quê? Um salvo passa a odiar o pecado.
Uma pessoa que é salva, ela luta contra o pecado e vai lutar sempre e vai odiar sempre o pecado. Uma pessoa que é salva, ela persevera até o fim. E uma pessoa que é salva, ela nunca há de retroceder. Lá em Hebreus está dizendo que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. E eu posso dizer para você, meu irmão, minha irmã, por quê? Nós não vamos perder a nossa salvação. Porque a segurança da nossa salvação depende de Deus e não de nós. Assim como a nossa salvação depende de Deus e não de nós. Cabe a nós crermos. Se nós crermos, ninguém arrebatará da mão de meu Pai. Jesus está dizendo aqui. Ninguém, ele está dizendo, meu Pai mas deu e é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão. Se Deus te deu a vida eterna, e você tinha a vida eterna até ontem, e hoje você não tem mais, então a vida que você tinha não era eterna. Pense. Era uma vida passageira, não era eterna, você não teve. Se você perdeu a vida eterna, você nunca teve a vida eterna. Pastor, se eu pecar, se você pecar e você é salvo, você vai se entristecer, você vai lutar, você não vai aceitar, o espírito vai brigar com a carne até aquele dia que Jesus arrebatar a igreja dele. Naquele momento, nós, salvos, que já fomos livres da culpa do pecado e das consequências do pecado, nós seremos livres das consequências eternas, né? Da condenação, vamos dizer assim, em vez de falar das consequências, da condenação eterna do pecado e da culpa do pecado. Nós já fomos livres. Agora, no momento de Jesus voltar, nós vamos ser livres da presença do pecado. Nós vamos receber um corpo glorificado, livre da presença do pecado, e não vamos pecar mais. E nós ansiamos pela volta de Jesus. Primeiro, para nós vermos o nosso Senhor, encontrarmos com o nosso Senhor, e segundo, para nós nos livrarmos definitivamente do pecado, porque nós odiamos o pecado e vamos sempre odiar nós que fomos salvos. É uma briga constante. Para o salvo não há conforto no pecado, não. Para uma pessoa que está morta no seu delito e pecado, pode até ter conforto. Penso que não, né? Mas ele pode ficar ali tranquilo, sem se entristecer, vamos dizer assim, até que venham as consequências. Mesmo assim, quando vem as consequências, a pessoa morta nos seus delitos e pecados não consegue reconhecer que é por causa do pecado, às vezes, ou sempre. Mas nós que temos o Espírito Santo, existe uma briga. A carne milita contra o Espírito e vai haver até Jesus voltar. Essa própria luta da carne contra o Espírito é evidência que somos salvos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Guarda esta palavra no teu coração, meu irmão, minha irmã, você que já é salvo. E você que não é salvo, entregue a sua vida para Jesus, creia nele hoje ainda. Faça uma oração onde você estiver aí agora, entregue a tua vida para Jesus. Acredite no Evangelho. O que eu trouxe aqui para você foi uma parte, foi a pregação do Evangelho nesta noite. Em nome de Jesus. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.